O Palmeiras voltou a apresentar antigos erros, né? Antigas falhas defensivas, viu tanto o Murilo quanto o Kelvin falharem nos dois gols e só não saiu derrotada da Arena MRV porque tem a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. Mais uma vez, os artilheiros da última temporada salvaram o Palmeiras numa noite que o Verdão até foi melhor, principalmente nos primeiros 45 minutos. Começou a segunda etapa acumulando algumas chances de gol, mas enfim, voltou a apresentar antigos erros e dar razão àqueles torcedores que veem uma falta de evolução do futebol praticado pela equipe desde a metade da última temporada. Essa partida de hoje do Palmeiras, esse empate na estreia do Brasileirão, ele evidencia algo que já estava bastante claro, que é que o Palmeiras precisa se movimentar na janela de transferências. A chegada de um zagueiro para formar uma dupla de zaga com o Gustavo Gomes está cada vez mais claro, assim, queria entender o que falta para o Palmeiras se movimentar, se é que eles já estão com foco em algum nome, que seja o Nino, e estão avançando nas tratativas, tentando convencer o Zenit a liberar, ou se não for o Nino, que seja um outro nome, mas o Palmeiras precisa trazer alguém. É inexplicável, assim, não dá para entender essa insistência do Abel Ferreira em manter o Murilo como titular, ele que vem mal desde a última temporada, não consegue manter o nível que ele aplicou nas temporadas 22 e 23, o que até levou ele para a seleção brasileira, e o Bruno Fux, que seria, a princípio, a dupla do Gustavo Gomes nesse começo de ano, também assim não começou tão forte e é preterido pelo Abel Ferreira, que fica nessa alternância entre os nomes. Então o fato é que o Palmeiras precisa sim, e o mercado de transferências precisa trazer alguns nomes, nem que seja para aumentar, assim, fomentar essa disputa interna pela dupla de zaga, né? Para quem vai ser a dupla do Gustavo Gomes. Agora, passando pelos erros, o primeiro gol do Palmeiras é com o Flaco Lopes, né? O Palmeiras tem vantagem e já nos minutos finais da primeira etapa viu o Murilo tentar afastar a bola assim de forma bizarra, ela sobrou pro Vitor Hugo dentro da área, que chutou. Eu não considerei falha do Carlos Miguel pela proximidade, pela força da batida, mas sim, o goleiro poderia ter ido um pouco melhor e já começa a gerar um pouco de debate, né? O Carlos Miguel, que antes chegou a ser unanimidade depois da má fase que enfrentou o Everton, agora já começa a escutar um pouco de corneta da torcida alviverde. E no segundo tempo, o Kelvin, que fez uma boa partida, né? Fez o primeiro gol já no clássico contra o São Paulo, tentou afastar um cruzamento dentro da área, acabou batendo pro próprio gol, assim, outra falha bizarra do Palmeiras, que só não deixou a Arena MRV porque com uma derrota, porque tem o Vitor Roque também, um dos principais artilheiros e jogadores do futebol brasileiro. Tigrinho, ele aproveitou uma casquinha do Flaco, saiu em direção à área, chutou, a bola desviou no Everson, voltou nele, depois acabou morrendo no fundo das redes, feio não fazer gol, e o Palmeiras agora mais do que nunca volta a ter algo que já era claro na última temporada, essa dependência da dupla Flaco e Vitor Roque. Assim, se o Palmeiras quiser ao menos seguir nessa toada, na disputa pelo título do Brasileirão, vai ter que ter muito gol do Flaco, muito gol do Vitor Roque, e até algo mais importante do que os gols da dupla é essa sintonia, né? De novo o Flaco conseguiu achar o Vitor Roque, de novo um gol que teve a participação de ambos. Então, se o Palmeiras quiser alguma coisa nessa temporada, se quiser voltar a levantar taças, vai ter que contar com uma temporada muito forte de Flaco e Vitor Roque e também de movimentações no mercado. A gente está vendo o Flamengo cada vez mais se reforçando, bateu o recorde com a chegada do Lucas Paquetá, com uma contratação mais cara do futebol brasileiro. Então o Flamengo, que já acabou a última temporada um pouco à frente do Palmeiras, né, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores diante do Alviverde, agora começa a abrir um pouco mais de vantagem ainda com esse elenco mais encorpado. Então cabe ao Palmeiras ligar agora o sinal de alerta. Tá bem no Brasileirão, no Campeonato Paulista, né? Tem apenas uma derrota, mas a derrota é a pior dela, da Abel Ferreira. Então, assim, alguns asteriscos já nesse começo de temporada do Palmeiras. Então, sim, é hora de ligar o sinal de alerta, principalmente a diretoria, que precisa começar a se mexer no mercado de transferências.